Oi pessoal, tudo bom? Então hoje vai ser a última videoaula sobre a ruptura do ligamento cruzado ou insuficiência do ligamento cruzado. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver a última técnica que falta, né, de osteotomia corretiva, que é a CBLO. Vamos lá. Então, isso daqui de novo tá um videozinho de uma empresa que vende implantes da CBLO. Então a gente vê aqui a ruptura do ligamento, né? Então, de novo, essa animação. O que a gente está vendo? Como que é feita a CBLO? A CBLO, ela é baseada também, eu brinco que é uma TPLO de ponta cabeça, é isso aqui, ó, a CBLO. Ela também vai ser uma modificação no ângulo do platô, só que no caso da CBLO, ele vai ficar por volta de 10 graus, que é o que a gente deseja. Então, como que é feito, né? No início, a gente fala, era preconizado, essa técnica foi desenvolvida por Don Hulse, é a última técnica de osteotomia corretiva. Quando ela foi desenvolvida, o CBLO tinha que ficar 30% do platô. Hoje, é preconizado que ele fique em 10 graus. Então, como é feito isso? A escolha da técnica é um pouco diferente, o planejamento. Também é traçado o eixo mecânico da tíbia, só que desta vez, o que acontece? A tíbia, gente, ela é um osso que tem um procurvatum natural, né? A tíbia, ela tem esse procurvatum natural. E com isso, com esse procurvatum natural, a gente vai movimentar o segmento proximal, agora ele vai ser deslocado cranialmente. Então, o platô que estava assim, quando eu faço esse corte curvilíneo, ele vai fazer isso aqui. Ele vai se deslocar cranial. E por que acontece isso? Porque pela curva ter um procurvatum, né? Com isso, a gente diminui esse ângulo. Então, como é feito essa medida? Eu vou colocar 80 graus aqui. Aonde sai 80 graus? Eu tenho o ângulo do platô, certo? A linha do platô. Eu vou colocar ligeiramente cranial, a eminência intercondilar, eu jogo 80 graus. Por que 80 graus? Porque eu quero que o final seja 10. Então, 90 graus, né? 80 menos 90 vai dar 10. E esse eixo proximal aqui, que a gente coloca normalmente 1 centímetro abaixo da crista da tíbia, saindo numa estrutura que é próximo, que na medicina tem um nome, que é o tubérculo de Gerdt, que é essa estrutura aqui, ó, que passa o tendão do extensor digital longo, é bem aqui, ó, isso aqui, ó. Esta ponta aqui, é exatamente aqui que a gente vai traçar o nosso eixo. E essa região é como se eu estivesse cortando a região proximal da tíbia em duas metades. Esta aqui e esta aqui do lado. E o ponto de encontro, né, dos 80 graus com a linha do eixo proximal anatômico da tíbia, vai ser o meu cora. Porque CBLO é osteotomia niveladora baseada no cora. Cora Based Leveling Osteotomy, ou CBLO. E aí, lembra que na TPLO a gente pegou o ângulo do platô e jogou na tabela? Aqui existe uma tabela também, uma tabela de CBLO. Só que, na verdade, eu vou usar o ângulo do meu cora, o quanto ele deu. E esse ângulo do cora, eu também vou escolher uma lâmina que deve cortar, a lâmina tem que encaixar aqui nessa região da largura da tíbia, normalmente cortando aqui a região próxima, a região cranial da tuberosidade e a porção caudal dessa tíbia. Então, olha, a gente tem esses cortes, né? Então, é onde eu vou passar a serra. E na hora que eu fizer o corte também, né, a medida marcada pela tabela, é isso que a gente vai ver. TPLO, eu girava caudal. CBLO, eu giro cranial. Coloco um pino de travamento também e coloco a minha placa de CBLO, que é uma placa de TPLO ou uma placa dedicada. Nesse caso aqui, né, é uma placa da Cão Médica e ela é própria para isso. Ou você pode também tentar utilizar uma placa de TPLO, que também dá para fazer isso, uma placa em T. Então aqui outro videozinho, né, esse é do Don Hulse, mostrando a técnica. Então, incisão cutânea, face medial do joelho. Então, eu tenho os eixos que eu tracei no exame radiográfico, o eixo proximal,
é o platô, a lâmina também a mesma circular, e eu tenho que medir que pontos dessa vez. Eu meço este ponto aqui, que é a região proximal, e a região caudal da tíbia. Estas medidas, e com o Castroviejo, eu vou medir o quê? O grau da minha rotação. E esse grau dessa rotação, de novo, eu peguei na tabela. Vocês podem ver que aqui demonstra, né, tanto a TPLO como a CBLO, você fazer uma marcação com osteótomo e martelo. Eu não gosto. Eu faço um furinho com uma broca fina. E aí eu coloco uma agulha de insulina, insulina não, uma agulha roxinha. Por quê? Porque quando você dá uma batida, uma marteladinha, né, com osteótomo e martelo, normalmente acaba não marcando direito. Se você queima com bisturi elétrico, a bisturi desmancha depois, né, se não vê mais. Então eu prefiro fazer 2 furinhos. Nesse caso aqui, o que a gente usa? Usa o pino de travamento também, só que essa técnica, a gente tem uma diferença, que é o seguinte, esta ponta aqui, ó, tá inserido o tendão patelar. E o músculo quadríceps, que tá aqui, ele vai fazer esta tração em direção dorsal. E com isso vai atuar contra a tua osteossíntese. Então, neste caso, este parafuso aqui, que no videozinho é um parafuso canulado, infelizmente a gente não consegue achar tão fácil esses parafusos canulados aqui no Brasil. Eu acabo usando um parafuso leg mesmo. Para quê? Para você conseguir fazer essa compressão. Isso é muito importante para evitar o mecanismo de distração da musculatura do quadríceps. Então, vamos lá. Ó, passando, né? Fazendo a segunda perfuração. Fazendo a medição com o medidor de profundidade, ou você já escolheu isso na hora do seu programa, né? No caso do parafuso canulado, um pino é colocado e vocês estão percebendo que o pino, o parafuso passa dentro do pino, né? Então isso que é bacana, essa tecnologia. Então é exatamente isso aqui, ó. Aí o parafuso fica. E agora você escolhe a placa dedicada de CBLO. É uma placa bloqueada, então a gente coloca, como na TPLO, os parafusos proximais primeiro. Nesse caso aí, vocês estão vendo que foi o parafuso compressivo, que não foi apertado, né? Só foi colocado sem apertar. Aí você coloca os proximais. Eu já gosto de pôr os primeiros proximais, aí eu já vou direto no meu parafuso compressivo. Nesse videozinho, ó, tá fazendo a compressão agora. E aí você tem o quê? Calma aí, vou pôr mais um, mais outro. E quando você faz essa compressão, né, com esse parafuso, você consegue ter a compressão do foco de fratura. Bom, esse é o aspecto final que fica da técnica. Então aqui a gente pode ver a placa de CBLO. E como a gente faz esse planejamento? Se você tiver um ângulo muito alto, você pode inclusive fazer um corte duplo. Você associa a técnica. Então, por exemplo, vamos imaginar, nesse caso, ó, eu tenho um ângulo de platô de 30 graus. 30 graus no cachorro pequeno, se eu não me engano, isso daí era a Maria Antonieta, que era uma Spitz com ruptura de cruzado. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso associar a técnica. Em vez de querer um cora, olha, meu cora deu 28 graus. Em vez de usar um cora de 28 graus para utilizar o giro, eu tiro uma cunha de 10 graus e a diferença, ou seja, 10 menos 28, né? 18 graus, eu vou fazer o giro da minha técnica de CBLO. Tem um trabalho muito bacana, ó, tabela de CBLO, né? Então aqui a gente também tem a determinação, olha, a determinação do D1, determinação do D2, aqui era eminência intercondilar, cachorro pequeno, esse daí. O que a gente fez? A gente planejou o giro, vocês estão vendo aqui tem um furinho, olha, que eu fiz com uma agulha dos dois lados. Então a gente usa esse pino de travamento, né, o pino que deixa estável, para colocar o seu parafuso compressivo. Quando o cachorro é muito pequeno, pessoal, muito mesmo, o que eu prefiro fazer? Eu coloco um fio de aço em 8, fazendo uma compressão. Então, eu deixo esse pino aqui, ó, quando o cachorrinho é muito pequeno. Porque quando o cachorrinho é muito pequeno, muitas vezes a placa, ela vai estar exatamente no local desse seu parafuso.
Então você não tem espaço. Então, ou você tem a opção de deixar esses 3 aqui, um sem nada, ou esse pino que você aproveitou, você passa um fio de aço nele. Vamos lá. Ó, nesse caso, o parafuso compressivo foi colocado. Agora aí já tá tudo estável, né? Eu brinco que é montar uma estante. A partir do momento que comprimiu, como a TPLO, depois do pino de travamento, a colocação da placa, para quem faz ortopedia, é a parte mais fácil. Ó, então isso que eu falei para vocês estão vendo? Não teve como colocar esse parafuso por causa do parafuso compressivo. Ah, Patrícia, usa monocortical. Gente, cachorro é tão pequeno que um parafuso monocortical, na verdade eu estaria entrando um parafuso de 6 milímetros no caso, ele acaba sendo muito comprido. Então, você ou faz isso, ou você coloca aquele pino aqui, que é mais fino, né, o pino de travamento, e aí quando você deixa o pino, eu gosto de passar um fio de aço aqui em formato de 8, e você aperta essa cerclagem, e aí você dá uma estabilidade maior. Isso daí é bacana, porque eu tive um caso daquela Malinois, da Atena, do primeiro videozinho, eu fiz CBLO no joelho, e na época eu calculei mal, e eu não estava imaginando que na faculdade estaria faltando o parafuso da minha caixa, né? Faculdade, gente. Era difícil. E estava faltando o parafuso da caixa. E eu não tinha parafuso tão longo. Eu precisava de um parafuso de 54, né? Se a gente pensar na diagonal, esse número é grande. Pô, Patrícia, 54, 5 centímetros? Gente, 5 centímetros e meio, né? 5,4. E na caixa de material ortopédico só tinha até 50. Então, eu acabei fazendo o quê? Deixando um pino e fiz uma banda de tensão. Vocês acreditam que esse fio de aço arrebentou, mesmo com a placa, mesmo com todos esses parafusos, o fio de aço arrebentou? Realmente dizendo pra gente que o mecanismo da força do quadríceps ele é muito importante e você não pode pensar e ignorá-lo, porque você pode ter uma falha na sua técnica ou inclusive, ou até uma falha que seria uma catástrofe ou uma união retardada devido àquela força de tensão que a gente vai estar no local. Então aqui a placa dedicada, ó, o parafuso compressivo, né, a placa de CBLO, e assim que fica na nossa cirurgia. Então aqui na outra projeção, e a compressão, lembra da toia? Que eu falei para vocês, aquela cachorrinha do videozinho da TPLO, que estava andando, indo para a clínica com a perna pelada, tirando ponto, a primeira perna foi CBLO, que foi essa. E depois eu fiz a TPLO no outro joelho. Então, olha, compressão tibial, antes da CBLO, e olha o quanto eu estou mexendo aqui minha mão. A compressão tibial, né, tô até luva com sangue, foi uma das primeiras vezes que eu fiz a técnica, então eu queria logo e fazer. Esse outro aqui, ó, ficou tão feliz que já resolveu fugir. Olha o cachorro aí pulando o nosso muro e fugindo, né? Depois não sabe porque rompeu o ligamento cruzado. E o que é importante, pessoal, que eu queria falar na técnica de ligamento cruzado, é que eu acabei não falando de fascia lata, de fio, que são as suturas extracapsulares, mas esse videozinho eu acabei participando de um Ortopedia Sem Mimimi, na época que live estava no auge, né? Todo mundo em casa, ninguém saía, foi no começo do ano passado. E eu terminei a minha apresentação assim. Todos esses animais, gente, todos eles, tiveram ligamento cruzado rompido. E todos eles tiveram uma técnica diferente. E olha como eles estão bem. Ai, não passou o vídeo. Mas assim, o que eu queria dizer é que todos eles estavam ótimos, em cada um com uma técnica. Mas por que cada um com uma técnica? Porque você tem aquele animal que tem uma característica anatômica às vezes diferente e que uma técnica vai caber melhor do que a outra. Por exemplo, num filhote que tem linha de crescimento aberta, vai ser muito difícil você querer falar, eu adoro TPLO, mas você não vai conseguir fazer. Por quê? Por causa da FISE. TTA também não. Ah, mas eu não faço mais fio. Mas às vezes tem um cachorro muito velho, ou um cliente, que é uma grande realidade do nosso país, um cliente que não tem dinheiro. E realmente, uma técnica de osteotomia corretiva, ela é mais dispendiosa do que uma técnica de sutura,
Por quê? Porque você não usa implante, né? Você usa fio, a face a lata, diferente de placa, parafuso, equipamentos um pouco mais sofisticados, que nem uma serra de TPLO, as lâminas de TPLO que você tem que trocar. Então, eu acho que o importante do ligamento cruzado é você identificar o quanto que está o ângulo do platô alterado e saber que técnica você gosta mais, que técnica você tem mais afinidade e qual técnica vai ficar melhor naquele joelho. E muitas vezes, quando você tem platô muito elevado, o que é importante falar? Antes falava do platô excessivo, né? ITPA, ângulo do platô tibial excessivo. Por quê? Porque quando começou a ser desenvolvida a técnica de TPLO, não existia a tecnologia de placa bloqueada. Né? Eram as placas tradicionais DCP, então a gente tinha uma complicação muito grande. Hoje, com placa bloqueada, com parafuso, que ele fica numa angulação rígida com a placa em 90 graus, você tem uma diminuição muito expressiva das complicações. Então, muitas vezes, quando você tem um sistema muito bom, o que você vai girar, e se você tem uma placa bloqueada, já não é aquele BO, aquela complicação que seria com as placas do início da técnica, né? Que foi lá, inclusive, no milênio passado. Então, é saber que todas as técnicas, elas têm cada uma sua indicação, e você sabendo usar o seu paciente bem, um exemplo, eu tenho um cachorrinho velho, que tem 15, 16 anos, rompeu os dois cruzados, dono sem condição financeira, um cachorro muito idoso, dá para fazer a técnica do fio? Dá, você faz a sutura e ele vai se dar bem. Né? Cada técnica tem seu contra e cada técnica tem o seu pró. É saber escolher. Tá bom, pessoal? Beijo a todos.